Recording in progress para a última palestra do Ocultaria. Paula, você não ficou apaixonado. Última palestra do Ocultaria, pessoas. Quem diria que o Ocultaria 2021 faria o que fez, né? Eu vou repetir o que eu falei na última passagem por aqui. Nossa, foi atacado. Tô cansado, vocês devem ter percebido. O pessoal tá até me zoando aqui. Tem uns banners que eu trouxe para cá, uns totens que eu trouxe para cá. Os totens estão todos milinguidos, assim. Eles estão falando que esses totens parecem comigo. Cada vez que eles passam por mim, o totem tá... Eu tô mais caído, que nem o totem. Mas tudo vale a pena, né, cara? 12 palestras reunindo aí os nomes mais picas da magia e ocultismo aqui do Brasil. Escolhido todos por vocês, votados por vocês. Dessa vez, ocultaria aqui com Mansão Ocultaria, já que a gente não pôde fazer um evento presencial para todo mundo, a gente fez uma versão mini do Ocultaria só para escolhidos, né? Só para as pessoas que resolveram vir aqui, passar um final de semana com a gente, fazer experimentações mágicas enquanto isso, aprender também aqui fora, né? Com um convívio também com a gente, né? Aqui está Fausto Ramos, está Rafa Zen, Paula, que foram alguns dos palestrantes. Então, a gente pôde aprender muita coisa com eles fora do evento, né? Isso foi uma coisa muito legal, uma experiência muito bacana, porque a gente também conheceu muita gente que está rodando sempre os nossos canais, tem bastante demonino aqui na Mansão Ocultaria, bastante gente que vem acompanhando o nosso trabalho já há um tempo e entende que a gente faz o que faz para promover algum tipo de educação mágica, né? Para a gente ajudar o mundo através da aquisição e compartilhamento de conhecimento, que, aliás, é a filosofia base da Ordem do Grande Oriente Místico, que foi uma das realizadoras deste evento, né? O evento deste ano contou com a realização minha, Nino Danani, com a Ordem do Grande Oriente Místico e apoio da Old Pony Hidroméis, a marca de hidromel que deu vários presentes para a gente aqui, deu os brindes para a galera que está aqui no Ocultaria, está todo mundo levando hidromel para casa, hidromel em garrafa, hidromel em latinha, enfim, graças a Old Pony que estava aqui com a gente, foi possível fazer um evento tão legal para todo mundo, né? Agora chegou a hora. A palestra desse camarada reverberou ao longo de 365 dias em vários círculos que estavam presentes aqui no Ocultaria. Hoje, diferente do ano passado, nós temos, além de pessoas que estão, né, aprendendo, buscando o conhecimento mágico, nós temos também pessoas que são já bem experientes, né? Temos pessoas aqui, como, por exemplo, deixa eu ver se ele está aqui, o Hermann Faustich, que é de ordem, está lá na frente de ordens. Temos várias pessoas aqui que estão representando esse tipo de conhecimento e, portanto, a gente elevou o nível das palestras, né? A gente teve palestras muito mais pegadas, palestras muito mais profundas, e a gente sempre leva algumas coisas ao longo do ano, né? O ano passado, a palestra do camarada cercou a nossa cabeça, cercou a nossa mente, e a gente ficou discutindo sobre essa palestra o ano todo. Ficou reconhecido como o esporro do Léo Lousada. Eu não tenho muito o que falar desse cara, é a careca mais abençoada desse país. Se você não conhece Léo Lousada e está aprendendo alguma coisa no mágico, você está no rolê errado, porque esse cara, assim como o Bruno Lanaro, são hosts do canal Conhecimentos da Humanidade, um canal que aí acho que já passou as 300 mil inscrições, 360 mil inscrições. É um canal que vem falando bastante coisa sobre um mundo de coisas, não tão expostas, né? Não fala, vamos falar de magia, mas eles tocam nesses assuntos o tempo todo lá no canal. Eles fazem uma coisa meio pelas beiradas, né? Que é muito mais divertido. O Léo Lousada tá entre os caras que eu admiro pra caralho. Eu sou muito feliz de ser amigo dele, né? De já ter tomado uma breja com ele antes do Covid existir, da gente já ter feito várias coisas juntos, já fui na palestra dele, a gente já conversou muito a respeito de muita coisa. Enfim, eu não tenho que apresentar esse cara. A única coisa que eu posso falar é: senhor Léo Lousada, seja muito bem-vindo ao Ocultaria,
O Ocultaria é sua casa, você já é figurinha carimbada nesse evento. E a partir de agora, brother, o microfone é seu. Pô, Nino, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por estar aqui e obrigado pela honra de estar fechando a Ocultaria depois de tanta gente boa que passou por aqui. E quando precisar, tamo junto. Bem, vai começar a palestra do tiozão aí, em homenagem ao Rafael de ontem. Eu fiquei rindo o dia inteiro. Gente, eu estou muito feliz de estar encerrando esse Ocultaria. E quando o Nino conversou comigo, falou: Léo, pode ser a última palestra do domingo? E eu falei: pode. Espero que as pessoas estejam vivas até lá, porque vai ser um sábado e um domingo de bombardeio de informação. Espero que sobre ainda um pouquinho de cérebro para a gente conseguir conversar, mas eu tenho certeza que pelas carinhas animadas de vocês aí, vocês estão prontos para a gente conversar hoje. O tema foi muito legal, né, de falar sobre a questão do Deus interior. E eu fiquei pensando, né, quando veio essa história do Nino, pô, encerra a ocultaria, fiquei pensando, cara, um monte de gente boa antes de mim, vai falar muita coisa, será que vai sobrar alguma coisa para eu falar? Mas aí eu acho que vai. E aí eu me propus a talvez trazer algumas coisas aqui que eu espero que vocês não tenham ouvido ainda. Não vai ser nenhum grande segredo, mas eu acredito que muitas coisas, talvez que eu traga aqui, alguns conceitos, vocês já viram durante esses 2 dias, e não tem problema. A gente vê um pouquinho de novo para conseguir construir essa linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês. E é isso. Então, a grande brincadeira aqui agora é a gente bater um papo, e eu trazer alguns conceitos, algumas ideias que eu tive malucas aqui para trazer esse ano, que saiu um pouco do normal. Vamos ver se a gente consegue filosofar um pouco sobre essa história do Deus interior. Primeiro, agradecer o carinho da galera que está aí, que ficou, que vai assistir, 10 horas da noite no domingão. É para os fortes, para os fortes. É para aqueles egos que já estão dormindo e estão deixando a essência agora aproveitar. Agora é a hora do ego falar assim: já tô bem. Vou tirar uma soneca aqui, deixa a essência aproveitar. Então, agradecer a todo mundo que veio antes. Eu consegui assistir algumas palestras, ouvir alguns pedaços, e assim, um material de alto nível. Acho que vocês foram super brindados aí com palestras incríveis. Então, quem não pôde assistir todas as palestras, o Nino está gravando, né? Depois vai disponibilizar. Assiste, porque cada um ali trouxe uma visão diferente de mundo, uma visão diferente dessa ideia de Deus interior, e acho que isso vai ser bem importante para vocês. Tem alguém com o microfone aberto aí, galera? Boa, valeu. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer a primeira coisa, uma pergunta para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas hoje para vocês, que eu não quero dar as respostas, eu quero ensinar alguns caminhos, mas eu quero também que vocês tragam essas respostas. E a primeira pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é: depois de tudo que vocês viram, o que é o Deus interior para vocês? Porque olha só, a gente teve um cara que falou que o Deus interior é uma parte da nossa mente. A gente teve um cara que diz que o nosso Deus interior é algo que, quando a gente nasce enquanto essência, essa coisa nasce junto com a gente. A gente teve magistas que falaram que o nosso eu interior é para buscar alguma coisa superior. Calma aí, Starling, pensa com você aí. Responde para você. Por que é importante a gente definir qual é o nosso Deus interior? Porque, baseado no que a gente definir de qual é o nosso Deus interior, é que vai nortear a nossa busca. Se eu acreditar que o Deus interior é só um produto da minha mente, então talvez eu tenha que buscar uma visão mais mental do que é isso, mais psicológica, buscar o meu self, a minha individuação, quem é minha sombra, quem é o meu consciente. Se eu acredito em magia, que está além da psicologia, se eu acredito que realmente esse Deus interior é um pedaço de um Deus criador de universo dentro de mim,
Então, eu vou ter que fazer rituais, exercícios, práticas para me aproximar dessa centelha divina que habita dentro de mim. Se eu acreditar que não tem um Deus lá fora, que só tem eu de Deus aqui dentro, eu preciso então entender que dentro desse universo quem manda sou eu. Eu sou Deus. E aí, mais do que eu definir que Deus interior é esse, é que tipo de Deus eu quero ser. Então, cada uma resposta vai trazer uma pergunta nova. Se eu estou escolhendo que eu vou acreditar naquele tipo de crença, ou para mim essa história de Deus interior é uma projeção da minha mente, ou realmente não existe um Deus fora, eu sou esse Deus, então que tipo de Deus eu quero ser? Aí vem a segunda pergunta. Para que serve esse Deus? Ou a quem ele serve? Porque normalmente um Deus exterior serve a um coletivo, um Deus interior serve a você. Esse Deus tem servido a você mesmo? E aí a terceira pergunta. Então, olha lá, primeira, o que é esse Deus interior para você? Porque isso vai nortear a tua busca. Mediante tudo que foi apresentado aqui, você tem ferramentas para poder agora nortear para onde você quer ir. E não sou eu que vou falar, olha, é aquele caminho, ou é aquele, porque cada um vai determinar a sua experiência divina baseada na sua experiência individual. Não adianta eu falar, olha, existe um Deus criador e ele é muito parecido com o Deus cristão. Mas tem um monte de gente que vai torcer o nariz e falar, mano, eu sou ateu, eu nem acredito que tem um Deus fora, acredito que sou eu que crio tudo, que realizo tudo. E tudo bem, não tem o errado, mas dentro da tua crença, ou do caminho que você prefere escolher, você precisa conhecer melhor esse caminho para se orientar. Aí eu perguntei, a segunda pergunta, para que esse Deus? E a terceira, talvez seja a mais profunda, é para que despertar esse Deus? Porque se ele está dormindo, ou se é um Deus interno, ou se é um Deus que não está muito bem reconhecido, por que você quer despertar ele? Qual que é o seu objetivo? Porque até onde eu vi, todo mundo falou desse Deus, e vamos falar desse Deus interior, e como a gente desperta, mas para quê, gente? O que você vai fazer com isso? Vamos supor que todo mundo aqui entenda que despertar esse Deus interior vai trazer um certo poder para a gente. Qualquer poder que seja. Que pode ser um poder que me dê mais autoconhecimento, que pode ser um poder que vai me trazer a capacidade de moldar a minha realidade, que pode ser um poder que pode me fazer criar novos universos. Mas e para você? No seu íntimo, sem precisar contar para ninguém aqui. Para que você quer despertar esse Deus? Sabe aquele papo que você vai lá, esfrega a lâmpada, vem o gênio fala, você tem 3 pedidos, e aí na hora você não sabe o que pedir? A Natália tá rindo porque ela sabe dessa brincadeira. Ou se acorda Deus Todo-Poderoso, formador do todo o universo, e ele acorda meio naquele mau humor de quem acorda de manhã, olha para você e fala assim, e aí, mano, por que você me acordou? Aí você falou, puta, porque eu queria só ver se eu conseguia te acordar. Não dá, né, mano? Você já acordou, já liberou o poder. O que você vai fazer com isso? Então, essa é uma grande questão. Quem é esse Deus? E por que eu quero acordar ele? Para que ele serve para mim? Se eu não consigo responder isso, talvez eu não precise nem avançar para querer pensar quem é o meu Deus interior. Para um ateu, despertar o Deus interior pode ser o reconhecimento interno de que o poder de criação é só dele, e que tudo depende dele, e que a responsabilização por qualquer ato que aconteça no universo é só dele. Para um teísta, acordar esse Deus interior pode ser acordar a centelha divina, que é a imagem e semelhança de um Deus criador.
que está além, né, da nossa compreensão. E a gente vai falar um pouco disso hoje também. E aí, quando eu determino quem é esse Deus interior e para que ele serve, por que eu vou despertar ele, eu consigo encontrar um caminho para fazer isso. Então, muita gente me pergunta assim, Léo, como é que eu acho uma essência? Como é que eu desperto o meu Deus interior? Não sei, cara, porque cada um vai ter que seguir um caminho de uma crença, um caminho de exercícios, de práticas, de estudos que façam sentido para aquele cada um. O meu caminho, eu estou tentando ali, ó. Mas o meu caminho não serve para outras pessoas. Ou serve também. Pode ser que algumas práticas, alguns exercícios que eu faça possam ajudar algumas pessoas a ir em determinado caminho. Mas caminhar em direção a esse objetivo é um ato ativo. Você precisa dar os passos. Não existe, tô aqui deitadão e pum, acordou esse Deus interior. É um caminho. Precisa de algum tipo de exercício, de estudo, de prática. De novo, dependendo de qual caminho que você vai escolher. Então, é muito importante determinar isso. Antes de determinar como eu acordo, qual é o caminho que eu vou seguir para chegar no como eu acordo. E quantas vezes eu não entrei em algum caminho que me pôs mais para dormir do que para me acordar. Mas como é que eu descobri? Eu caminhei. Quando é que eu descobri que um caminho era mais fácil ou mais difícil para mim? Eu caminhei. Eu dei os meus passos. Eu não preciso escolher qual que é o melhor para mim quando eu não tenho consciência ainda do que é o melhor. As nossas crianças não são assim? Elas até uma certa idade, elas não têm consciência do que é o melhor para elas. São os pais que estão ali normalmente fazendo esse papel de juízes para elas irem aprendendo a descobrir o que elas gostam e o que é melhor para elas e o que não é. Todo início de caminho, toda tentativa de encontrar esse Deus interior, ele parte por uma escolha de um caminho e um início de uma trilha. Então, não tenho medo de errar, galera. Não tenho medo de entrar numa ordem que seja de magia cerimonial, ou tentar uma magia caoísta, ou tentar uma magia cristã, ou tentar um ateísmo mais mágico. Não tenham medo de tentar. Tentem, conheçam e ver se aquilo está fazendo sentido, se aquilo está funcionando, se realmente vocês estão sentindo que a vida de vocês está mudando de alguma forma. E dê um tempo para ver essas mudanças, porque muitas vezes a gente vive tão cercado de ilusões que a gente cristaliza essas ilusões, que quando a gente começa a entrar no mundo da magia, um monte de coisa na nossa vida começa a desmoronar. E aí fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu entrei na magia, está acabando com a minha vida. Não, está desmontando as ilusões. E às vezes a gente está tão apegado àquela ilusão, está tão apegado àquela coisa, que a gente não confia na magia, no poder que ela tem de transmutação, no poder alquímico que a magia tem. De pegar aquilo que parece uma pedra pesada, densa, como chumbo, e transformar em algo como ouro. Mas isso só vai acontecer se a gente se permitir entender que por mais que a gente se ache o maior iluminado do universo, existem um monte de coisas em torno da gente que a gente criou como ilusões para manter um certo conforto. Acho que o Bruno falou isso na palestra dele, né? Que o lance do ego ficar nessa zona de conforto não é que tá bom, é que pelo menos ali ele já conhece. E quando você começa a mexer em certas coisas começam a desmoronar e desmontar, é muito, muito comum que muita gente fuja. Fala, não quero mexer com isso. Tenho medo de mexer com isso. Ou faça um uso da magia muito básico, como, por exemplo, pegar um servidor, usar o servidor, agradecer que o servidor atendeu e acabou. Não é muito diferente que numa igreja, pedir para o santo fazer um milagre, o milagre acontece, pendura a faixa lá, agradece, está tudo certo. Esse é um usuário leve de magia. Mas aqueles que querem avançar e querem chegar em práticas, em estudos que levem a coisas tão profundas quanto despertar um Deus interior, esse alguém sabe que vai entrar numa seara em que vai precisar de disciplina, de prática, de estudo,
e sabe que vai passar por algumas provações. E essas provações não é que o universo fica colocando ali um obstáculo para ver se você está afim mesmo. Não, essas provações, na verdade, são essas coisas que você constrói e que a hora que você está buscando o que é verdade na sua vida, o que é essencial na sua vida, o que é o âmago da sua vida, esse Deus dentro de você, essas coisas não se sustentam mais. Elas somem, elas são ilusórias. Esse é um dos primeiros passos, né, dentro do caminho do iniciado. Quando alguém sai do mundo comum e se inicia em alguma ordem iniciática, em alguma tradição, em alguma filosofia, o primeiro passo que você dá é para um lugar em que a maior preocupação de todos os iniciadores é te ensinar quais são os fundamentos que levam as coisas a funcionarem, para que você não caia nas grandes ilusões. É o grande mundo das miragens, o grande mundo das grandes ilusões. E a gente, quando começa a trilhar esse caminho, essas ilusões vão ficando pelo caminho. A partir do momento que a gente não tem mais essa areia nos olhos das ilusões, a gente está lá tirando os sucrilhos aqui do canto do olho, a gente começa a acordar e começa a ver as coisas de forma mais nítida. E aí esse caminho que vai começar a mostrar para a gente se realmente eu quero ir por aquele ou não. Quando eu começo a perceber que eu não estou afim, abandono, vou fazer outra coisa, vou estudar outra coisa. Mas quando eu me encontro num caminho, aquilo vai me trazer algumas pistas que eu estou no caminho certo. Quando você começa um relacionamento com alguém, que você gosta da pessoa e a pessoa começa a gostar de você, aquele início de relacionamento não tem uma baita de uma paixão, não dá vontade de estar com a pessoa o tempo todo, de conversar com aquela pessoa, de estar junto o máximo que consegue, porque parece que você descobriu um universo inteiro novo que fala com o seu universo e que aquilo te complementa de alguma forma. É a mesma coisa quando você trilha um caminho que você começa a se encontrar. Você ama aquilo, você quer falar só daquilo, é até chato. Você vai numa mesa de bar, tá lá o cara falando, mano, você viu o gol que o Neymar fez hoje? Mas o caminho do autoconhecimento passa pela magia. Você fica um chato na mesa do bar, porque você só quer falar disso, porque parece que você descobriu um grande segredo do universo. Você se apaixona por isso. Isso te traz uma palavra que o Bruno usou também, que é o entusiasmo, que é se encher de Deus. Então, uma forma de começar a encontrar esse Deus dentro de você é o entusiasmo de amar algo que você gosta de fazer. A gente, quando ama alguma coisa, a gente se enche de Deus, se enche desse entusiasmo, se sente entusiasmado. Então, a hora que você parar uma hora e falar, nossa, como eu estou entusiasmado com isso, pum! A gente tem ali uma pista de que, poxa, se isso está me entusiasmando tanto, está trazendo esse Deus de dentro para fora e trazendo esse amor, poxa, aqui tem uma pista. Aqui é o primeiro passo ali para eu começar a acordar esse Deus dentro da gente. Ah, mas quais são os sinais, Léo, de que eu estou conseguindo, que eu não estou? O primeiro sinal é esse, é se sentir cheio de Deus, se sentir entusiasmado. E aí, essa palavra vai servir para qualquer tipo de crença. Porque desde um magista até um teurgista, até um caoísta, até um ateísta, a hora que ele se sente entusiasmado, ele sabe que o Deus interno dele está ali se apresentando. Já viram alguém quando é muito apaixonado por um assunto e vai dar uma palestra, um curso, vai falar alguma coisa, o quanto aquilo encanta a gente, o quanto aquela pessoa transpira aquele assunto e ela meio que deixa de ser ela e se confunde com a coisa em si. E ela passa a servir para nós como um canal daquela energia, da gente sentir aquilo como ela está sentindo. Ela facilita esse trabalho de empatia com ela, de tanto amor que ela tem naquilo, de tanta paixão que ela tem por aquilo. Aquela pessoa, naquele momento que você está confundindo o assunto com ela e está vendo aquela paixão toda acontecendo, naquele momento aquela pessoa ela está apresentando aquele Deus interno. Ali ela não está preocupada em ser o Léo que trabalha numa empresa,
o Léo que tem um canal no YouTube, o Léo que tem uma família, o Léo que tem amigos de infância, o Léo que tem outros amigos. Ali ele não está preocupado em assumir nenhuma persona, nenhuma máscara. Ali não dá. É mais forte, aquilo transborda, aquilo explode, aquilo sai. Sai na cara de todo mundo. Olha, é isso aqui. E aí o que você sente ali? Você sente uma paixão genuína. Você enxerga o entusiasmo de verdade. Você vê o Deus dentro da pessoa. Então pode ser uma coisa muito simples. De repente, encontrar o Deus interior pode ser uma coisa mais simples do que algo com grandes rituais. Pode ser um processo ativo de encontrar aquilo que você ama e falar do que você ama, praticar o que você ama. Porque para muitas pessoas, esse caminho da magia, ele é um caminho de degraus. E para muitas pessoas, subir o primeiro degrau já tá bom. Já me colocou com a consciência um pouco mais elevada para ver o mundo de um jeito diferente. Vai ter gente que vai subir até metade da escada, vai cansar. Vai falar, cheguei na metade da escada, poxa, tá bom para mim. E vai ter gente que vai querer chegar no topo da escada. E aí não tem certo e errado aonde você quer chegar na escada. Cada um vai chegar onde quer. Mas a gente pode chegar nesses degraus com esse entusiasmo. A partir do momento que a gente tem um sinal fora de alguém, de um grupo, que reconhece esse entusiasmo na gente, a gente tem um sinal claro que o nosso Deus interior está se apresentando. Sabe aquele lance quando você fala de um negócio que você gosta muito, às vezes você fala até demais? Fala mais do que devia, fala coisa que, puta, nem pensei direito, saí falando. É essa falta de máscara, essa falta de uma persona, essa falta de um filtro ali para conseguir transmitir aquela ideia. Mas existem outros caminhos, existem outras formas da gente trabalhar isso. Toda grande mitologia que já existiu no mundo, ela passou por fases. A primeira fase, em geral, era a fase em que os seres humanos estavam tentando explicar o mundo, não conseguiam explicar direito por que uma árvore caía, por que um raio caía, e ele emprestava isso para qualidades de deuses. Então, eu tenho deuses. Quem são esses deuses? São caras que fazem tudo funcionar. Mas existe uma limitação na criação desses deuses, porque normalmente esses deuses são criados pela imaginação humana. A segunda fase de qualquer mitologia é a gente começou a ter contato com outros povos. E certos lugares em que a gente acreditava que existiam criaturas mitológicas e fantásticas, eu fui lá e vi que quem habitava eram outros humanos. E aí começam a aparecer as fases dos semideuses. Os heróis, que são meio humanos, meio deuses. Ou seja, tem um pé na humanidade e um pé no divino. E esses caras vão acabar se tornando grandes figuras centrais de mitologias, porque eles vão se tornar espelhos. Se eu quero encontrar uma característica divina, e eu acho que Zeus é um cara que é muito inalcançável, eu posso olhar para Hércules, porque Hércules é humano. Se a gente trouxer isso um pouco para os dias de hoje, não é muito mais fácil a gente se reconhecer em alguém que é humano do que em alguém que parece inatingível? Quando eu falo assim para vocês, ajam como São Francisco de Assis. Você vai falando, não dá, cara. Olha o mundo de hoje. Eu tenho que trabalhar. Eu moro em São Paulo, eu pego trânsito. Quando alguém me fecha, eu xingo a pessoa. Eu não consigo ser São Francisco de Assis. Ou haja como Buda, haja como Cristo. Quando você olha para essas figuras, você fala, cara, eu não consigo. Então, acho que eu nunca vou me iluminar. Mas a real é que o buraco é mais embaixo. Você traz isso para o semideus, que tem essa característica humana e divina, você olha para esse semideus, você aprende características dele para usar no seu dia a dia. Então, um semideus pode te ensinar, por exemplo, a como lidar com a coragem. Quanta gente não tem ouvido nos últimos tempos? Coragem não é ausência de medo.
Coragem é você agir com o coração. Coragem suplanta o medo. O medo tira o seu coração. O medo faz com que o seu Deus interior não apareça. A coragem é uma forma de mostrar essa qualidade divina também. E aí vem a terceira parte da mitologia, que é quando esses povos criam sistemas de interrelacionamento entre eles, e aí a mitologia do povo morre. Quando foi que a mitologia grega morreu? Quando os gregos quando criaram uma moeda, quando começaram a fazer comércio com um monte de povos diferentes, quando o mundo deles perdeu a mágica, perdeu a magia, perdeu a capacidade da imaginação. A imagem em ação, a magia em ação. Perderam essa capacidade e a mitologia vai morrendo. E a hora que a mitologia morre, morre junto à cultura de um povo. Esse povo não tem mais uma identidade, porque a mitologia, ela nada mais é do que histórias reais que aconteceram com aquele povo e que servem para ensinar grandes lições. A partir do momento que eu não tenho mais um sistema ético, moral para me guiar, porque eu não tenho mais a mitologia, são as grandes quedas. O povo perde a sua ética, perde a sua moral, se corrompe, e aí esse povo acaba sumindo, acaba sendo absorvido por outro povo. A mitologia deixa de ter o poder que ela tinha. Mas ela dá essas pistas para a gente antes de morrer. Que o herói, esse semideus, ele pode ser uma régua ética e moral para a gente. Para a gente começar a aprender um pouquinho do que é que esses caras fazem que tornam eles semideuses, já que eu estou num processo que eu sou humano e que antes de eu me tornar Deus, tem um degrau antes, que é me virar semideus. E eu quero aprender um pouquinho com Hércules, com Teseu, com Gilgamesh, com todos esses grandes heróis mitológicos. Com os orixás, que têm as suas histórias para virarem os grandes orixás, com todas as culturas que a gente tem no mundo, desde das culturas maores, das culturas astecas, incas, maias, gregas, todas as culturas africanas, cultura nórdica, cultura asiática, enfim, todas elas vão produzir esses heróis. Porque o ser humano precisa se reconhecer em alguém. E esse herói tem uma característica divina, sempre vai ter. Lembra do Aquiles, que era invulnerável, só tinha o tendão dele, que era o ponto fraco? O Hércules também, né, realizou os 12 trabalhos. Teseu foi lá matar o Minotauro, Perseu matou a Medusa, cada um deles matando esse lado sombrio, mas trazendo para a gente à tona esse lado, para a gente conhecer, e ao mesmo tempo trazendo as energias necessárias para combater isso de forma metafórica, mas de forma que serve para nós em torno de uma lição. Então é muito legal a gente pensar quando a gente olha para magia, para mitologia, para psicologia, para filosofia, que tudo isso são ferramentas que nós podemos usá-las separados ou em conjunto para encontrarmos as características que nos levam a despertar o nosso melhor, o nosso lado divino. Esse lado que a gente, quando vai responder a pergunta, o que é o Deus interior, fala, puta, é a minha capacidade de fazer tudo que eu quero, de conseguir tudo que eu quero, de harmonizar todos os ambientes onde eu piso. É um superpoder X-Men. Mas a gente vai ver um pouco mais. A gente vai ver que talvez ser esse Deus vai muito além do que só querer resolver os problemas da nossa vida. Do que só querer harmonizar o ambiente onde a gente está. Porque a partir do momento que você é um Deus, você é responsável pelo universo que você criou. Esse universo pode ser o seu corpo, esse universo pode ser a sua casa, esse universo pode ser o seu país, ou o seu mundo, ou o seu universo inteiro. Se você está nele e você quer despertar esse lado divino, você passa a ser responsável. Deixa eu dividir aqui com vocês, vamos ver se eu consigo. Consigo dividir tela aqui, ô Nino? Consegue sim, camarada. Deixa eu só ver aqui se você está... Eu tô, acho que sem a...
Acho que eu estou sem a habilitação aqui para... Deixa eu ver, peraí. Vê aí, tá com todos os participantes agora. Ah, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Tá aparecendo para vocês? Beleza, show de bola. Maravilha. Então vamos lá. Eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente pensar sobre essa questão do Deus interior e do que ele é, como ele é construído, onde a gente chega. Vamos começar a falar um pouco dele. Eu pedi para o Departamento de Computação Gráfica do Conhecimentos da Humanidade desenvolver aqui um personagem para a gente, tá? Mas antes de eu chegar nele, eu quero falar disso aqui. Eu gosto muito dessa imagem que fala dos 7 corpos espirituais. Ou dos nossos 7 corpos, vamos dizer assim. Então, a gente tem um corpo físico, que ok, esse é fácil de sacar, tá aqui, tá palpável, nossos 5 sentidos conseguem perceber ele. Depois a gente tem ali, subindo, a gente tem o duplo etérico e o corpo astral. Basicamente, esses 2 corpos têm a forma humana ou humanoide. Eles estão no mesmo plano, que nós vamos chamar de plano das formas. É um plano de formação, onde tem a forma humana. Depois a gente sobe mais um degrauzinho ali, a gente tem ó, o mental superior e o mental inferior, ou seja, é um plano, a gente tem o corpo mental. E por fim, lá em cima, a gente tem o corpo búdico e é o corpo de consciência, ou seja, é o nosso corpo espiritual. Eu gosto de dividir dessas 4 formas. Não está certo, não está errado, mas didaticamente é bacana para a gente conseguir explicar alguns conceitos. Então vamos pensar que a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Vamos falar um pouco da divisão desses corpos, e aí sim vai entrar o nosso personagem de computação gráfica. Olha que lindo, fui eu que desenhei, eles só depois criaram na computação gráfica esse belo personagem. Esse personagem, olha só, é você. E aí eu quero que você se enxergue nele. Esse é o seu corpo físico. É o que você consegue enxergar do seu corpo ou do que você entende que é o seu corpo. É a imagem do corpo que você tem, independente de qual que seja. Quando a gente vai pensar em criar esse Deus interior, descobrir quem é esse Deus interior, ou pelo menos entender um pouco mais sobre ele, a gente precisa usar a nossa imaginação. Eu não consigo criar nada que eu não consiga imaginar. Eu posso criar coisas novas na minha cabeça, mas que são fruto da minha imaginação. Então, a minha imaginação, ela é a ferramenta mais poderosa que eu tenho para criar o que eu quero. E aí, ela é a primeira ferramenta que eu vou usar para entender quem é esse meu Deus interior. Porque, de novo, cada um de vocês que está aqui hoje, se eu fizer a pergunta, o que é o seu Deus interior, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta diferente de cada um. Algumas vão estar parecidas, algumas vão ter elementos que se tocam, outras vão ser completamente diferentes, mas cada um de vocês vai ter, provavelmente, ainda depois do fim de semana que a gente passou agora, uma ideia diferente do que é esse Deus interior. E ela é fruto da imaginação de vocês. Então pensa agora, imagina que tem um Deus dentro de vocês. Ou quem fez o exercício do Bruno, que viu lá o Deus interior daquele templo. Imagina que vocês estão vendo esse Deus interior. Basicamente, para criar esse Deus interior, vocês estão usando a imaginação como ferramenta, mas vocês precisam dar para ele uma forma e cores. E quando eu digo cores, eu não estou falando só de cores, mas eu estou falando de que, de um lado, eu vou dar um formato, uma aparência, uma forma em que ele se expresse. E do outro lado, eu vou colocar nesse Deus sentimentos, emoções, gostos pessoais. Afinal, ele é um produto nosso. É o nosso eu interior, nosso Deus interior. Ou que seja um Deus externo. Ele está limitado pela nossa imaginação. E se ele está limitado pela nossa imaginação, eu preciso, então,
Dentro da minha imaginação, eu dou um formato para ele, uma aparência, gostos, sentimentos, emoções. Porque aí é o plano inverso. Em vez de Deus ter feito a gente a imagem e semelhança, a gente cria esse Deus a nossa imagem e semelhança. Se esse Deus vai ter um formato masculino, feminino, hermafrodita, andrógeno, é você que vai decidir. Se ele vai ser um Deus apaixonado, apaixonante, um Deus do amor, um Deus da guerra, um Deus... É você que vai escolher e vai determinar. Do que esse Deus gosta? Como ele se expressa? Como ele se comunica? Tudo isso são características que a nossa imaginação consegue trazer para nós, mas, em geral, a nossa imaginação vai usar alguma base para fazer isso. A gente precisa, enquanto humanos, limitados por uma mente encarnada, a gente precisa ainda de parâmetros para criar as coisas. Se Deus pode voar, pode. Desde que o primeiro ser humano pensou em voar. Essa característica de pensar em voar faz parte da nossa imaginação. E se Deus pode ser um cara derretendo, pode. Lá no surrealismo dos nossos grandes surrealistas, a gente tinha coisas derretendo. Dali tinha lá o seu relógio derretendo, o tempo derretendo. Então a gente usa esses parâmetros, mas a gente cria, a gente dá uma forma para isso. Nem que seja o grande deus espaguete do pastafarianismo, mas alguém criou um deus em formato de espaguete, usando a sua própria imaginação. Tudo isso que a gente cria, e esse conceito vocês já ouviram esse fim de semana que eu sei, pode servir para várias coisas diferentes. Porque esse Deus, quando eu estou no trabalho, ele pode, meu Deus interno, pode agir de um jeito. Quando eu estou num ritual, pode ser de outro. Quando eu estou com a minha família, de outro também. Então, esse Deus que está preso dentro desse mundo da nossa imaginação, ele é um Deus que é fruto da nossa persona. E o que é a persona? Essa instância psíquica responsável pela interação entre o ser e a comunidade de uma forma geral. Ela é constituída em paralela com o ego e com a sombra desde o início da vida. Esse aqui é o exercício mais simples que todo mundo faz, quando alguém atribui uma criação de um Deus. Quando um cristão pensa no Deus cristão, ele está usando isso aqui. E se é o Deus cristão, é um cara barbudo sentado num trono em cima de uma nuvem, para um cristão, isso é fruto, reflexo dessa imaginação dele, da persona dele. Se é outro cristão, ele pode imaginar Deus como tudo. Mas até esse tudo é limitado, pelo que a nossa mente consegue imaginar que é o tudo. A gente não consegue ir ao infinito. A nossa mente não tem noção do que é o infinito. A gente não consegue ter noção de quanto é 1 bilhão em números. Então, a gente tem um limitante. A nossa mente alcança certos limites. E normalmente, essa persona que a gente cria para imaginar esses deuses, ou esse Deus interno, ele é limitado pela nossa imaginação. E aqui é o limite da nossa mente encarnada. Então, quando a gente está falando de magia, se a gente só for até aqui, a gente vai psicologizar a magia. A gente vai trazer sempre para a magia, a gente vai colocar a magia sempre subalterna à nossa capacidade imaginativa da nossa mente. E como é que o meu Deus interior pode ir além disso, se eu estou limitado por uma ferramenta que é a imaginação? Vamos avançar um pouco, então, e começar a entrar nas áreas em que a gente sai da psicologia e começa a entrar mais na magia. Vamos passar um risco aqui, vamos jogar para baixo nosso corpo físico, nossa persona. E vamos falar desses dois mentais aqui. A gente começou agora a falar do nosso corpo mental.
que está dividido basicamente em duas partes. Esse mental concreto, que está diretamente ligado com a nossa mente encarnada, e ele é responsável pela lógica, pela racionalização. Então, quando eu sinto uma emoção muito forte de falar, nossa, o meu Deus interior, ele é isso, ele é lindo, ele é maravilhoso, e de repente vem a lógica ali e fala assim, não, mas ele não pode ter 3 asas, ele precisa ter 2, porque senão não vai equilibrar na hora de voar. Não dá para ele ter olho nas costas, porque senão ele não vai ver para frente. Sempre vem ali aquela minhoquinha da lógica e do raciocínio que vai tentar trazer as coisas para um padrão mais... E a gente tem o mental abstrato. E aí a gente vai avançar no plano das ideias e dos modelos, que vocês já aprenderam que um dos nomes desse plano é o plano arquetípico. É aí onde estão os modelos, que estão os arquétipos. Uma mente humana consegue entender um arquétipo na sua plenitude? Não. E é por isso que a gente precisa de representações arquetípicas. Por isso que a gente precisa criar um Deus. Seja ele um velho barbudo num trono, seja ele um cara barbudo num monte com um raio na mão. Então, todas essas representações arquetípicas é o nosso mental concreto tentando explicar para a nossa persona, a nossa imaginação, que esses deuses precisam de um formato e de um sentimento. É a nossa mente agindo. Só que quando a gente tenta superar o mental concreto e buscar ideias revolucionárias, inovações, e buscar chegar nesses arquétipos, tentar chegar na fonte disso, não dá para fazer isso pela mente humana encarnada. Não dá para fazer isso pela psique normal. A gente precisa primeiro desligar o mental concreto para conseguir chegar lá em cima. Eu não vi a palestra da Fernanda, mas acho que ela falou de enteógenos. E eu quero trazer aqui uma questão. Para quem já viu, para quem já teve essa experiência, ou já viu alguém falando, muitas vezes quando tomou ayahuasca, de falar, eu tive uma experiência em que eu senti que eu era parte do todo. Eu não conseguia me separar das pessoas. Eu sentia tudo ao mesmo tempo. Isso é um pulo dessa ponte do mental concreto para o mental abstrato. Ou quando você participa de um ritual xamânico com um tambor que te tire do seu estado de consciência normal, te coloque num estado alterado de consciência. Então você pode fazer uso de respiração, yogas, enteógenos, enfim, você tem um monte de ferramentas que a gente já mapeou no Ocidente e no Oriente para poder romper essa barreira. A mais comum é o jejum. O jejum é a ferramenta mais comum, que principalmente as religiões usam para conseguir romper essa barreira do concreto para o abstrato. Quando a gente chega, então, no abstrato, a gente está falando, galera, de dar um grande mergulho num arquétipo para nadar nele e se perder naquele arquétipo. Ou de desligar o mental concreto e captar as grandes ideias. Porque se eu falar para vocês agora, tenham uma grande ideia nesse momento para ficarem bilionários amanhã, ou para acabar com a fome no mundo, ou para acabar com todas as guerras. Mas tem que ser uma ideia assim daquelas geniais, que você vai falar, todo mundo fala, mano, vamos fazer isso agora. Não dá. Não é assim que funciona. As grandes ideias, elas vêm através de um processo. E normalmente esse processo ele é fruto de um conhecimento pré-concebido e de uma capacidade de estar aberto para acessar esse mental abstrato. Dentro da mental abstrato, então, eu tenho as ideias, os modelos, falei dos arquétipos. Vou lá buscar essas figuras que eu não vou conseguir, pela mente racional, nunca esgotar o significado delas. Eu posso até criar significantes, mas eu não vou esgotar o significado delas jamais. Porque o arquétipo ele é inesgotável.
Ele vai sempre ser representado por infinitas coisas, mais do que a nossa mente consegue conceber. Mas, de repente, para algo que eu estou precisando naquele momento, eu posso conseguir, desde que eu chegue nesse arquétipo, nadar dentro desse arquétipo, eu posso captar muito mais informações do que uma pessoa que está fechada, por exemplo, dentro de uma religião que diz que a representação arquetípica de Tiferet, por exemplo, que é da árvore da vida, é Cristo. Para alguém que trabalha com magia, que vai se valendo de vários arquétipos diferentes, de várias representações arquetípicas diferentes, esse alguém pode chegar numa magia e usar Horus, Cristo, Buda, tudo junto. Para quem estuda hermetismo, estuda os papiros gregos mágicos, vai ver que tem papiros gregos mágicos que o cara usou no mesmo ritual, Ereshkigal, o arcanjo Miguel, Hécate, Horus, Osíris. Meu Deus, esse cara está fazendo uma salada de egrégoras, isso não pode. Claro que pode, porque ele entende que aquilo são representações arquetípicas. Mas provavelmente esse cara deve ter feito vários rituais, e eu quero acreditar nisso, porque eu sou otimista, de que ele fez vários rituais para poder alcançar esses modelos arquetípicos, e por mais que ele não conseguiu esgotar a compreensão, ele conseguiu trazer tanta informação que ele consegue usar muito melhor aquele arquétipo. E isso aqui só tem um jeito da gente alcançar, que é pela via mágica. A mente não alcança isso. Quando vocês pegam aqueles crentes que quando estão no máximo ali no fundo do poço, o cara não tem mais para onde cavar para afundar mais. E de repente ele tem uma visão desse Deus interior. E ele não consegue, o cérebro dele não consegue processar isso. E aí o símbolo que o cérebro dele consegue interpretar, mais próximo do que esse Deus interior, no nosso país, é de Jesus. E aí você vê o cara se converte e fala assim, eu virei evangélico porque eu vi Jesus de verdade. E esse cara viu. Viu mesmo. Nada que você vai falar vai mudar essa ideia dele, porque ele viu de verdade. Só que o que ele viu? Ele entrou num estado tão grande de desespero que ele, através desse desespero, desse quebrar da lógica, do racional, ele quebrou o mental concreto dele e chegou no mental abstrato. Quando ele chega nesse mundo das ideias e dos modelos, esse cara, ele consegue trazer uma imagem arquetípica. E aí ele vai tentar buscar o que mais próximo o cérebro dele consegue interpretar. E normalmente vai trazer uma imagem de Jesus, ou em alguns casos de Buda, ou em outros casos que eu já presenciei, de um arcanjo. Essa é a forma que o cérebro dele, racional, vai tentar entender aquilo que está acontecendo. Mas para o magista, está além. Ele sabe o que ele está acessando. E se ele mergulha nesse mundo abstrato dos arquétipos, dos modelos, a capacidade dele de representar esse Deus interno de uma maneira muito mais abrangente e mais próxima do que realmente é para você aquilo, é muito maior. O nosso mental concreto, ele vai querer pesar, ele vai querer racionalizar, ele vai querer tirar o que é exagero, ele vai querer tentar colocar aquilo numa caixinha. E ok, talvez para a gente não ficar louco, ele precisa fazer esse filtro. Porque eu já vi muita gente lamber sarjeta depois que passou por uma experiência dessa. De pirar mesmo, de falar, eu vi Deus, e eu sou Deus, e aí eu passo a agir como Deus. Ou fragmenta a própria psique em vários pedaços. E aí você não está integrado. Então, o mental concreto, ele vai tentar integrar isso. Ele é muito importante, por mais que a gente fale de quebrar ele para chegar no abstrato, mas na hora que a coisa desce, ele precisa dar uma colada na coisa para que a coisa funcione. E para que a gente entenda que aquela figura, que muitas vezes pode aparecer dentro do ritual mágico como algo externo, aquilo colhe dentro da gente como algo integrado. Senão eu desacoplo Deus de mim. E aí, de novo, independente da crença que você tenha, se você está buscando um Deus interno, ele tem que estar dentro de você. Você pode acreditar no Deus externo, ou em nenhum Deus,
ou em vários deuses. Mas, se você tem essa chance de passar por esse ritual e chegar ali e trazer para você esse Deus, é hora de integrar ele dentro de você. E aí, quando eu tenho tudo isso, forma, emoção, sentimento, acesso às ideias, a modelos, a lógica, a racionalização, eu crio esse meu Deus interno. Ou pelo menos, se eu não crio, porque ele pode ser pré-existente, eu percebo ele. Ou eu tomo conhecimento e consciência de características que ele tem que eu não enxergava, ou que eu nem sabia que ele tinha. E aí vamos passar mais um risco aqui, jogar isso para baixo, e vamos subir para o corpo espiritual. Esse corpo espiritual é um corpo que normalmente ele traz medo para a gente. Por quê? Porque é o tal do corpo que todo mundo que eu brinco sempre lá no canal, que é o sorrisal divino. Você vai chegar lá e vai se dissolver em Deus. E aí a gente fala, mas meu Deus, eu não vou, meu Deus, né, interno, eu não vou conseguir mais saber quem eu sou, eu não vou ser mais o Léo. Você não precisa mais ser isso. A gente tem medo de perder essa individualidade. Só que a hora que a gente sai desse mental concreto, que ainda segura a gente um pouco nessa coisa da integração, da individualidade, da personalidade que se constrói naquele mundo ali embaixo, da persona, o nosso mental abstrato começa a dar pistas para a gente de que tem um mundo muito maior lá em cima. E para acessar esse mundo maior, a gente precisa de uma mente muito mais coletiva e muito menos individualizada. Como é isso, Léo? Olha para sua mão agora. A sua mão está no seu corpo, não está? Mas a sua mão, por mais que seja algo que você olha e dê o nome de mão, ou seja, você separou, a partir do momento que você dá o nome para ela, você separa ela do resto. Então a sua mão faz uma parte do seu corpo. Ela está ali, ela se movimenta, ela tem a função dela, só que ela não faz nada se o cérebro não mandar ela fazer. Então, quando a gente entra nessa consciência coletiva, é como se a gente fosse essa mão. A gente continua tendo a nossa função, a gente faz parte de um todo, mas existe uma consciência coletiva que comanda isso, junto, em conjunto. E aí dá um medo, né, de perder essa individualidade. O tal do último abismo que você cruza para chegar e entrar nesse plano mais espiritual. Então, o nosso espírito, dentro desse conceito, ele é algo que está muito mais próximo dessa ideia do Deus interior e que está livre do nosso mental concreto e da nossa limitação da nossa imaginação. Porque para eu ser um Deus do meu universo, eu preciso basicamente de 3 características. Vocês já perguntaram o que difere um semideus de um Deus? O semideus ele é mortal. Um Deus é imortal. O que isso quer dizer? Que um Deus está fora do espaço-tempo. Se ele não morre, o tempo e o espaço não fazem a menor diferença para ele. E se ele é o Deus daquele universo, ele tem que ter características que são importantes. Ele precisa ser onipresente, onisciente e onipotente. Se o universo é dele... pode ser. Acho que voltou agora. Vamos lá. Então, para eu ser onipotente, eu preciso poder fazer tudo. E para eu poder fazer tudo, eu preciso ter ferramentas para fazer as coisas. Preciso ter mentes, pessoas, objetos, criaturas. E para ser onisciente, eu preciso saber de tudo. Tudo que precisa ser sabido. E para isso, eu preciso de várias consciências. Para que essas consciências possam saber tudo. Então, dentro de um universo que eu crio, que eu sou Deus, eu preciso ser um pouco louco, de ter essa noção de que eu tenho todas as mentes conectadas, tenho a presença em tudo, que eu sou tudo, que eu tenho o potencial de tudo. E aí a gente vai ter o tal do triângulo que tudo vê, que não é só uma representação de um Deus,
É uma representação também de nós mesmos. Ficou bem cheia a tela de coisa, com muita coisa anotada, né? Vamos tentar dar uma simplificada nisso aqui? Fica um desenho mais simples, não fica? Muitas vezes me perguntam, para que serve a árvore da vida? Por mais que ela seja um diagrama didático, muito mais usado numa cabala hermética do que numa cabala judaica, ela serve justamente para a gente entender de uma forma visual tudo isso que eu acabei de falar. A nossa imaginação fica sempre ali no mundo da água, onde está Hod, Esod, Netzar. A hora que a gente sobe ali para Gevurah, para Hesed, para Tiferet, é a hora que a gente está buscando esse mundo mental, saindo do mental concreto, tentando buscar lá em Hesed a casa dos arquétipos. Em Gevurah, tirar os excessos, porque eu não consigo entender um arquétipo inteiro. Eu preciso de uma representação arquetípica, então Gevurah precisa me entregar isso. E aí lá em cima eu tenho em Binah a onisciência, em Roquimá a onipotência e em Keter a onipresença. Se eu trouxer isso para dentro dessa ideia cabalista, esse universo tem tudo. O meu universo tem tudo. O meu Deus interior é capaz de criar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, é o bem e o mal. Para a visão da cabala judaica, o mal é uma criação de Deus. O paradoxo de Epicuro não se aplica na cabala judaica. Porque quando você pergunta, Deus poderia acabar com o mal? Poderia. Mas ele quer? Não, então ele não é bom. Não, ele não é. Nem bom, nem mal. Ele é. E assim como você é. O seu Deus interior é. Seu Deus interior vai ser bom e mal. Porque o seu Deus interior vai errar. Vai acertar. E quando você erra e você acerta, você aprende. Quando você aprende, você se aproxima dele. Quando você erra, você olha e fala assim, puta, errei. Deu ruim aqui. Acho que isso está me afastando de quem eu sou de verdade. Isso te traz para perto de quem você é. Quando você acerta, você fala, cara, isso deu muito certo. Deu tudo certo. Sincronicidade, harmonia, a palavra que você quiser usar, equilíbrio, beleza, tudo que está em Tiferet ali, você vai falar, poxa, deu muito certo. Isso te aproxima desse Deus interior. Lembra da brincadeira do quente frio? Quando falava, tá frio, tá frio, tá frio, porque você estava se afastando. O frio também ensina que você está indo para longe. Você precisa voltar para perto. Para você se trazer de volta para essa consciência. E aí, o que eu queria perguntar para vocês? Se está tudo limitado pela minha imaginação, se eu preciso ir além dela para conseguir chegar realmente em ter contato com o que está além da mente, com o que está num plano espiritual, num plano mental abstrato, tentar beber o máximo que eu conseguir de um arquétipo, para que eu consiga trazer o máximo daquela energia para construir as minhas representações arquetípicas do meu Deus. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Seja você, faça o que você gosta, se entusiasme com as suas coisas. Sabe um lance que é muito comum na magia cerimonial? É quando você cria um triângulo para evocar uma entidade e você se coloca dentro de um círculo para que naquele círculo você vire Deus. E aquela entidade, ela vai te obedecer, não é porque você leu todos os livros do Elifa Levi, fez parte de 210 milhões de ordens iniciáticas diferentes. Não, ela vai te obedecer porque ela sabe que dentro daquele círculo você é Deus. E você é o Deus daquele universo. É você quem manda ali. Ela vai ela vai obedecer a você ou te ajudar por reconhecimento de autoridade. E não por uma tirania imposta por uma pretensa ou um pretenso poder mágico. É a autoridade, a auto-autoridade. A autoridade é algo alto, é algo que você vibra, que você transpira, que você entrega para o mundo.
E se você consegue, num círculo, ser Deus para evocar uma entidade, por que quando você sai do círculo, você deixa de ser Deus? Que tipo de universo você quer viver? Olha para sua gaveta de cueca e de calcinha. Vê se ela está arrumada. Vê se sua casa está arrumada. Vê se seu corpo está arrumado. Vê se sua saúde está cuidada. Que tipo de Deus você quer ser? Você quer ser um Deus relapso? Em que tudo à sua volta está bagunçado, tudo à sua volta está desorganizado, e aí a culpa é sempre da vida, é sempre do chefe, é sempre do outro. Mas até que ponto você está sendo o Deus da sua vida? Até que ponto, quando você sai do círculo da evocação, da magia cerimonial, você continua sendo o Deus da sua vida? O quanto você blasfema contra você mesmo? Ah, eu não consigo. Ai, não dá. Puta, isso é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Não é um dos mandamentos? Não blasfeme contra o Senhor? E quando o Senhor é você? Por que você blasfema? Quer encontrar o seu Deus interior? Comece a agir como um Deus interior. Comece a agir como alguém entusiasmado, como alguém que tem esse Deus dentro de si, e que ele está tão dentro e tão presente que ele sai de dentro de si. E que ele se espalha pelo ambiente. E para você ter isso, para você ser essa autoridade, você precisa se autorizar a ser esse Deus. Quando você sai desse círculo, você continua sendo esse Deus. Quando você está na sua casa, você é Deus da sua casa. Quando você está no seu trabalho, você é Deus do seu trabalho. E assim como dentro de uma representação arquetípica que a gente tem de um Deus encarnado na mitologia cristã, que é Jesus, que lava os pés dos seus discípulos, qual que é o problema de ser um Deus que também serve? Afinal, qual que é o último dos objetivos de um Deus, se não servir ao universo que ele criou? Porque se você está achando que você vai ser um Deus para ser servido, o nome disso é a tirania. Agora, se você está se colocando como um Deus, que você está servindo ao seu universo, e aí quando eu digo servir, organizar o seu universo, trazer ordem para ele, e de vez em quando trazer o caos para ele, porque do caos nascem as coisas novas, da ordem as coisas se organizam, e é um movimento constante de morte, de vida, de ciclos. Mas o primeiro ponto é: o que é o seu Deus interior? Como você quer que seja esse Deus interior? Você precisa começar a agir como ele. Você precisa ser ele. E já que você quer ser ele, já que você precisa, já que você sente essa necessidade, então tem um bom motivo para despertar esse Deus. Tem um bom motivo para todo dia descobrir um pedacinho desse Deus. Nem que esse bom motivo seja só ser uma pessoa melhor. E isso já é excelente. Se cada um de nós aqui, dentro da nossa mitologia pessoal, da nossa mitologia planetária, da nossa mitologia teísta ou ateísta, se cada um de nós aqui for um Deus melhor, automaticamente o nosso universo vai se tornar um lugar melhor. Procure a melhor versão de vocês. Procure aquilo que entusiasma. Procure aquilo que realmente faz com que vocês se motivem a fazer as coisas que vocês querem. Procura aquilo que faz com que um dia vocês acordem e falem assim: mano, essa casa tá uma zona, eu vou arrumar meu reino hoje. Puta, eu tô cheio de coisa atrasada no trabalho, eu vou começar a organizar o meu universo hoje. Vamos começar por aí, para ser o nosso Deus interior. Vamos começar a servir o nosso universo, fazer com que o nosso universo seja o que a gente quer.
e não simplesmente nós sejamos reflexos de coisas externas que a gente acha que não controla. Se você é um barquinho de papel, deixando o vento te levar, ele vai te levar para qualquer lugar e você não vai escolher o teu destino. Se você pegar o timão do teu navio e falar, eu vou para tal lugar, é para lá que eu vou, e é com o navio desse jeito, organizado desse jeito, com tais características, você se planeja, você leva o teu intuito, a tua intenção mágica para onde você quer. Se você consegue fazer isso, você já está no caminho. E, de novo, pode ser que você chegue num porto, que puta, que porto é esse? Não quero estar aqui. Não tem problema, vai para outro. E se um dia na sua vida alguém chegar para você e falar assim, eu quero conhecer aquele porto, você vai poder contar sua experiência para aquela pessoa, para preparar ela para aquele porto. Isso é servir. O que um Deus faz numa mitologia? Ele ensina lições. Ele serve através do exemplo dele. Como é que você pode servir através do seu exemplo? Se entusiasme, seja coerente. Se você fala que vai fazer uma coisa, faça. Se é uma coisa que você pensou, sentiu, acredita que aquilo é uma verdade, faz. Não pensa uma coisa e faz outra. Não sente uma coisa e faz outra. Isso causa confusão, desorganização, isso te tira do teu prumo, do teu centro. Ninguém quer um Deus que, quando tá bravo, manda um dilúvio. Ninguém quer um Deus que não tá gostando do que a galera tá fazendo numa cidade e manda um meteoro para destruir a cidade. Ninguém quer esse Deus. Então, para finalizar, porque deu 23 agora que eu vi, qual é o Deus que você quer ser? Essa eu acho que é a grande pergunta. Se você pudesse ser um Deus, qual é o Deus que você quer ser? Como você quer servir ao teu universo? Eu tenho tempo para perguntas, né, Nino? Tem sim, a gente deixa geralmente meia horinha final aí para a galera perguntar. Mas pelo papo que tá rolando no chat aqui, eu acho que tá todo mundo meio em posição fetal.